Bem-vindos! Hoje vamos questionar a história oficial da Espanha. Vamos mergulhar na história alternativa da Espanha, explorar uma arquitetura verdadeiramente fascinante e até tocar na possibilidade de civilizações perdidas. Eu mesmo viajei à Espanha e explorei muitos dos lugares que vamos discutir. Então vocês verão imagens reais desses locais ao longo desta série. Isso não pretende ser uma análise completa de toda a história da Espanha. Ainda tenho muito a aprender e muitas cidades a visitar. Mas por hora, espero que isso arranhe a superfície. Meu objetivo é fazer jus ao tema. Mas não acreditem em mim. Sempre façam sua própria pesquisa. Esta é simplesmente uma tentativa de explorar as camadas ocultas da história espanhola através de uma lente alternativa. Dito isso, vamos explorar. Temos muito a cobrir. Então começamos com a história oficial da Espanha. Não para repetir o que vocês já ouviram, mas apenas para preparar o terreno para fazermos perguntas melhores. Mas antes de mergulharmos, deixem-me explicar rapidamente o que este vídeo realmente está explorando. Esta é uma perspectiva histórica alternativa, uma que sugere algo radicalmente diferente. Que a escrita árabe e o que chamamos de cultura islâmica podem não ter se originado na Arábia, mas sim na Europa, especificamente na Península Ibérica, e apenas depois se expandido para o Oriente Médio. Nessa visão, o árabe era a língua imperial de uma estrutura de poder eurasiática mais ampla, frequentemente associada ao que foi chamado de Tartária. O que hoje rotulamos como islâmico pode, de fato, ter raízes profundamente europeias. Sei que isso provavelmente soa como um exagero enorme. Então, em vez de pular direto para lá, vamos construir esse caminho gradualmente, começando pelo que os livros didáticos nos dizem. Se vocês já conhecem a linha do tempo convencional da Espanha, fiquem à vontade para avançar. Mas para quem quiser seguir as pistas desde o início, vamos começar com a versão da história que todos deveríamos aceitar. Os habitantes mais antigos da Espanha, de acordo com a narrativa dominante, foram os celtas e os iberos. O termo iberos em si é um equívoco, pois tende a agrupar uma variedade de povos cultural e linguisticamente distintos que viviam ao longo das costas leste e sul. Nos dizem que os celtas migraram para a Península Ibérica a partir do que hoje é o sul da França, por volta de 300 a.C., estabelecendo-se principalmente no norte e noroeste. Esses chamados celtiberos, uma identidade cultural híbrida, teriam se formado pela interação desses celtas migrantes com os iberos indígenas. Mas, como acontece com grande parte da história antiga, o registro arqueológico deixa muita coisa aberta à interpretação. Enquanto isso, os fenícios, comerciantes navegadores do Mediterrâneo Oriental, teriam chegado muito antes, por volta de 1000 a.C., estabelecendo colônias costeiras como Gádir, a moderna Cádiz, que alguns afirmam ser uma das cidades habitadas continuamente mais antigas da Europa Ocidental. Sua influência, especialmente no comércio e na metalurgia, foi significativa. Mas o relato oficial oferece surpreendentemente poucos detalhes sobre a natureza de sua presença no interior ou sobre sua integração de longo prazo. Para um grupo supostamente tão vital na transmissão da escrita, da navegação marítima e do desenvolvimento urbano, a falta de registros aprofundados sobre seu impacto na Ibéria é notável. A maior parte do que sabemos hoje vem de fontes gregas e, posteriormente, romanas. À medida que a presença fenícia no sul da Espanha crescia, sua influência acabou dando origem à poderosa cidade-estado de Cartago, uma antiga colônia fenícia que dominaria grande parte do Mediterrâneo Ocidental. Cartago herdou muitos dos assentamentos originais ao longo da costa espanhola e os expandiu em postos estratégicos para comércio e logística militar. Isso os colocou em conflito direto com a crescente República Romana. O ponto de virada foi a Segunda Guerra Púnica, aquela com Aníbal cruzando os Alpes com elefantes. Uma história com todas as marcas de um mito, mas que ainda é repetida acriticamente. Roma, enxergando o controle cartaginês do sul da Espanha como uma ameaça, lançou uma campanha em grande escala para tomar o controle da península. Ao fim da guerra, Roma não apenas derrotou Cartago, mas assegurou a maior parte da Ibéria, que rebatizou de Espanha. A partir daí, a Espanha foi gradualmente absorvida pelo Império Romano ao longo dos 2 séculos seguintes. Embora a resistência de tribos do norte,
como os cântabros e ástores, tenha continuado até o século I a.C. cidades como Tarraco, Emérita Augusta, Mérida e Córdoba foram construídas, ou possivelmente reconstruídas, como centros urbanos ao estilo romano, com aquedutos, teatros e estradas retas que ainda estão em uso hoje. O latim, o direito romano e o catolicismo definiriam a região. Mas quão rápida e completamente essa transformação ocorreu é frequentemente tratada de forma superficial. A escala da infraestrutura romana na Espanha, considerando o período e o terreno, é bastante suspeita. À medida que o Império Romano do Ocidente começava a se desfazer no século V, vários grupos chamados de bárbaros varreram seus antigos territórios. Um dos mais significativos foram os visigodos, uma tribo germânica que, segundo os relatos convencionais, saqueou Roma em 410 d.C., um golpe simbólico no prestígio romano. Pouco depois, voltaram sua atenção para a Península Ibérica, onde estabeleceram um reino que duraria quase 300 anos, com Toledo eventualmente se tornando sua capital. O que é curioso é a rapidez com que os visigodos fizeram a transição de saqueadores de Roma para herdeiros de sua infraestrutura e estilo. Apesar de serem apresentados como forasteiros, mantiveram boa parte do código legal romano e continuaram usando o latim como língua administrativa. Sua arquitetura frequentemente espelhava as formas romanas, igrejas de pedra, basílicas e fortificações que foram mais continuação do que ruptura. No século VI, os visigodos tinham se convertido do arianismo ao catolicismo, alinhando-se plenamente com a ortodoxia religiosa romana. A partir desse ponto, o reino visigodo não era apenas mais um estado pós-romano. Ele se posicionou como defensor do cristianismo ocidental, especialmente porque o Império Romano do Oriente, o Bizâncio, era distante e cada vez mais de caráter grego. Os concílios de Toledo ditavam não apenas a política religiosa, mas a governança política, sugerindo uma estrutura teocrática mais centralizada do que se poderia esperar de um reino bárbaro. Para um reino que supostamente emergiu do caos, suas instituições, cidades e igrejas mostram um nível de continuidade que levanta questões legítimas sobre o quanto foi realmente reconstruído versus simplesmente herdado sob nova administração. Então, em uma das mais abruptas viradas civilizacionais já registradas, nos dizem que o poderoso reino visigodo, esse poder cristão profundamente enraizado, governando a partir de Toledo com séculos de herança romana, foi varrido quase da noite para o dia por uma força de muçulmanos norte-africanos invasores, compostos principalmente de tropas berberes sob liderança árabe. O relato oficial afirma que um exército relativamente pequeno liderado por Tariq ibn Ziyad cruzou o Estreito de Gibraltar em 711 d.C. com apenas 7.000 homens. E de alguma forma não apenas derrotou o rei visigodo Rodrigo na Batalha de Guadalete, mas foi adiante e conquistou quase toda a Península Ibérica em apenas alguns anos. Isso significaria que um império enraizado nas tradições romanas, com cidades fortificadas, exércitos permanentes e uma burocracia cristã estabelecida, desmoronou quase instantaneamente sob a pressão do que era, essencialmente, uma expedição de reconhecimento. Ainda mais curioso, essa dramática reviravolta supostamente deixou pouca ou nenhuma resistência prolongada da nobreza remanescente ou das populações cristãs. E nenhum cerco significativo ou batalha duradoura está registrado durante essa tomada rápida. Em 718, apenas 7 anos depois, quase toda a Ibéria estava sob domínio islâmico, rebatizada como Al-Ândalus, com apenas as remotas regiões montanhosas do norte permanecendo nas mãos cristãs. A velocidade, a escala e a suavidade dessa transição, especialmente em um território que havia sido sede de concílios cristãos e dinastias reais, merecem muito mais escrutínio do que geralmente recebem. O que nos resta é uma narrativa em que toda uma estrutura civilizacional é desmontada e substituída por um novo sistema religioso, linguístico e cultural em uma única geração. E isso supostamente com documentação mínima de conflito generalizado, colapso ou resistência. Sob o domínio islâmico, Al-Ândalus rapidamente se tornou um dos centros de aprendizado e cultura mais celebrados da Europa medieval. Ou assim vai a narrativa. Cidades como Córdoba, Sevilha e Granada são descritas como centros prósperos de ciência, medicina, arquitetura e filosofia,
séculos à frente dos reinos cristãos ao norte. Nos dizem que muçulmanos, cristãos e judeus coexistiam sob um sistema de dhimma, ou status protegido para não-muçulmanos, e que essa dinâmica multicultural produziu uma era dourada de progresso intelectual. Assim, a história é enquadrada em contraste com uma Europa cristã supostamente mais sombria e menos avançada. Embora raramente se explique como uma sociedade tão complexa emergiu tão rapidamente após a conquista inicial, ou como a infraestrutura e os sistemas educacionais necessários para essa explosão de conhecimento já estavam em vigor. Arquitetonicamente, o legado de Al-Ándalus ainda está em plena exibição. A grande mesquita de Córdoba, a Alhambra de Granada, e incontáveis minaretes e casas de banho, tudo misturando design intrincado com engenharia avançada. E ainda assim, embora essas estruturas sejam universalmente atribuídas aos governantes islâmicos, os detalhes em torno de suas linhas do tempo de construção inicial são frequentemente vagos, com reformas e acréscimos se estendendo por séculos. Como grande parte da era, o retrato convencional se apoia fortemente em generalizações. Uma civilização islâmica tolerante e iluminada surgindo quase plenamente formada no rastro de um mundo visigodo desaparecido, com pouca resistência e um nível surpreendente de continuidade. Toda essa idade de ouro parece um verniz polido sobre algo mais antigo, menos claramente definido, e muito mais complexo do que os relatos oficiais sugerem. A Reconquista, o esforço cristão para retomar a Ibéria do domínio islâmico, teria começado quase imediatamente após a conquista muçulmana, com a Batalha de Covadonga em 722 d.C. Segundo a história oficial, um pequeno grupo de resistentes cristãos nas montanhas do norte, em Astúrias, resistiu e gradualmente ganhou força ao longo dos 7 séculos seguintes. O que é estranho é como essa reconquista supostamente coexistiu por centenas de anos com o Al-Ándalus ainda forte e próspero. Para todo o discurso sobre um renascimento cristão, o ritmo foi bastante lento. Enquanto cidades como Córdoba e Sevilha floresciam sob domínio muçulmano, os reinos cristãos, Astúrias, Leão, Castela, Aragão, Navarra, permaneceram fragmentados, subdesenvolvidos e internamente conflituosos por séculos. Apesar disso, a narrativa insiste que a reconquista era uma missão inevitável, quase divinamente ordenada, para recuperar as terras cristãs perdidas. No entanto, não foi até o século XI, com a queda de Toledo em 1085, que qualquer impulso sério parece ter se desenvolvido. Mesmo assim, o progresso foi inconsistente. Em alguns momentos, reinos cristãos aliaram-se a muçulmanos contra vizinhos cristãos rivais, um fato frequentemente ignorado nas recontagens romantizadas. E durante todo esse tempo, Al-Ándalus ainda produzia maravilhas arquitetônicas como a Alhambra, até o século XIII. Quando Granada caiu em 1492, a narrativa se encerra de forma bem arrumada. As forças cristãs, unificadas sob Fernando e Isabel, completam a reconquista e reafirmam a dominância católica sobre toda a Espanha. Mas olhando para a linha do tempo, a ideia de uma reconquista de 700 anos que avançou lentamente, com longos períodos de estagnação e ambiguidade política, parece estranhamente prolongada para uma suposta campanha de recuperação. Isso foi realmente um avanço linear de um lado, ou algo mais complexo, mais parecido com uma reorganização gradual do poder, reescrita retroativamente como uma vitória clara? O ano de 1492 é frequentemente retratado como o clímax triunfante do renascimento da Espanha, a queda de Granada, o último bastião muçulmano, a expulsão dos judeus, ostensivamente para purificar a fé, e o lançamento de Cristóvão Colombo pelo Atlântico, tudo isso em questão de meses. É um momento de história estranhamente carregado, quase arrumado demais, um fim e um começo ao mesmo tempo. Os monarcas católicos, Fernando e Isabel, emergem na narrativa como figuras unificadoras. Embora sua consolidação do poder tenha vindo após purgas internas, inquisições e conversões forçadas, que raramente recebem o mesmo tratamento celebratório que a conquista em si. Com a era islâmica apagada do mapa político, a Espanha rapidamente se transforma em um império global. Ao longo do século seguinte, ela esculpe vastos territórios nas Américas, na Ásia e em partes da Europa, tornando-se uma das potências mais dominantes do mundo. Carlos V,
e depois Filipe II. Governam o que é frequentemente descrito como um império onde o sol nunca se põe. Enormes riquezas fluem das colônias, prata do Peru, ouro do México, financiando não apenas campanhas militares, mas catedrais monumentais, palácios e aparatos de Estado por toda a Ibéria. E ainda assim, para um império que supostamente se expandiu tão explosivamente, a infraestrutura logística e administrativa parece ter aparecido igualmente de repente. Frotas enormes, rotas comerciais complexas, governança global, tudo emergindo em apenas décadas após séculos de lenta reconquista. A Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478, mas se intensificando após 1492, garantiu a uniformidade religiosa pelo medo, erradicando heresias em casa enquanto o catolicismo era exportado para o exterior. É um período marcado por alcance e poder incríveis, mas também por contradição, conquista brutal justificada por missão divina, riqueza sem precedentes combinada com dívidas crescentes, e um boom cultural que frequentemente tomava emprestado de influências anteriores. No início dos anos 1700, o outrora poderoso Império Espanhol estava em declínio, esticado ao limite, repleto de dívidas e fraturado por disputas internas. A história oficial diz que a morte do sem filhos Carlos II desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola, uma luta de poder europeia sobre quem controlaria o trono espanhol. Desse caos, a dinastia Bourbon, uma casa real francesa, foi instalada na Espanha, com Filipe V assumindo a coroa em 1700. A jogada foi enquadrada como uma solução diplomática, mas em retrospecto, parece mais um sequestro silencioso da soberania espanhola por linhagens estrangeiras sob o estandarte da legitimidade dinástica. A partir desse ponto, a Espanha começa a espelhar mais de perto o absolutismo francês, poder centralizado, burocracia pesada, e novas mudanças arquitetônicas e culturais que parecem se alinhar menos com a tradição nativa e mais com o gosto Bourbon. A narrativa pinta isso como modernização, mas também marcou uma transformação mais profunda do Estado. Instituições de longa data foram reestruturadas ou eliminadas gradualmente. A Espanha, outrora o ápice do Império Católico, foi gradualmente reposicionada dentro dos interesses mais amplos das dinastias europeias. É um período de suposta renovação que, dependendo de como se olha, poderia igualmente ser visto como uma reembalagem do controle, especialmente considerando que a dinastia Bourbon ainda ocupa o trono espanhol hoje. Um legado de inserção estrangeira original na política espanhola. Isso é tudo o que precisamos cobrir quando se trata da versão convencional da história espanhola. Delineamos os períodos centrais: assentamento pré-romano, a Espanha romana, o reino visigodo, a conquista moura, a reconquista secular e a ascensão do Império Espanhol. Esses são os capítulos oficiais que devemos aceitar pelo valor de face. Mas, como começaremos a explorar? Há mais do que alguns fios que não se sustentam completamente: as linhas do tempo, as mudanças repentinas, as camadas de documentação ausentes. Certas coisas simplesmente não fazem sentido. Então agora é hora de olhar mais de perto e começar a fazer as perguntas que os livros didáticos tendem a evitar. Vamos começar com o chamado período pré-romano, porque há alguns detalhes curiosos que não recebem muita atenção na narrativa convencional. Nos dizem que os habitantes da Península Ibérica quando os fenícios chegaram eram simplesmente os iberos. Mas quem exatamente eram os iberos? O termo é vago. Na melhor das hipóteses, é essencialmente um rótulo genérico para as várias populações que viviam pela península. Não descreve uma cultura, etnia ou grupo linguístico específico. É apenas um termo geográfico amplo. Em termos de povos efetivamente nomeados, ouvimos principalmente sobre os celtas e, brevemente, sobre um grupo misterioso conhecido como os tartessios. A história convencional menciona tartessos, mas geralmente de passagem, descrevendo-o como uma espécie de mistura semimítica de elementos fenícios e celtibéricos. E mesmo essa descrição deixa muito por dizer. Também não é interessante. Tartessio? Na pré-história, o sul da Espanha era conhecido como Tartessos, uma terra que aparecia em fontes gregas antigas, incluindo Heródoto, que a localizava além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar.
Alguns relatos até dizem que partes de Tartessos foram perdidas pelas inundações, ligando-a à antiga história de Atlântida. Heródoto nomeia um rei de Tartessos, Argantônio, que teria recebido os marinheiros gregos na região. Ele é descrito como um dos governantes semidivinos de vida longa, reinando por mais de 80 anos. Isso o tornaria o primeiro monarca documentado da Península Ibérica. No entanto, de alguma forma, essa civilização possivelmente avançada permanece amplamente ignorada na história convencional. O que é fascinante é que essa civilização, Tartessos, teria misteriosamente desaparecido há mais de 2.500 anos. E a história convencional não oferece nenhuma explicação real para isso. Um dos artefatos mais famosos é a Dama de Elche, frequentemente rotulada como uma deusa da fertilidade. Mas se você olhar mais de perto, os grandes enfeites de cabeça se assemelham a símbolos encontrados na tradição Hopi, onde formas similares representam fertilidade e conexão cósmica. Depois há as esculturas e motivos como o leão alado, que lembram a arte babilônica. Mas, novamente, em vez de sugerir que Tartessos estava tomando emprestado de outros, e se fosse a fonte dessas ideias, não a receptora, e a maior pista pode ser o ouro tartessio, especificamente o tesouro do carambolo. O estilo e o artesanato têm uma semelhança impressionante com o trabalho em ouro cita, conhecido por suas formas animais intrincadas e alta habilidade de trabalho em metal. Isso sugere que a tradição artística tartéssica pode ter precedido e influenciado o que agora consideramos arte da estepe oriental. Ainda mais convincente é a língua tartéssica e seu alfabeto. Sob exame mais atento, muitos caracteres se assemelham a formas rúnicas iniciais. Estudiosos como John T. Coe argumentam que o tartéssico pode, na verdade, ser a língua celta mais antiga conhecida, antecedendo outras inscrições célticas e sugerindo uma origem europeia ocidental para os celtas, não a Europa Central, como nos é ensinado habitualmente. O script celtibero é quase idêntico ao tartéssico. E isso não é uma nota de rodapé menor. Isso desafia completamente o modelo de migração padrão. Então, os celtas se originaram na Espanha? As evidências sugerem que é possível. Mas para sequer considerar isso, precisamos questionar a suposição de que a civilização se movia de leste a oeste, quando todos os sinais parecem apontar na direção contrária. Vamos falar sobre o povo basco, porque eles são outra grande anomalia na história espanhola, uma que raramente é abordada, fora de algumas menções passageiras, como sua resistência ao exército de Carlos Magno. Os bascos mal aparecem na narrativa convencional. Mas isso é estranho quando se pensa bem. Os bascos de alguma forma mantiveram sua autonomia, cultura e língua em todos os principais períodos da história espanhola: romano, visigodo, islâmico, reconquista, império. Como isso é sequer possível? Se os bascos estão na região há mais de 2.000 anos, inalterados em língua e costumes, por que toda a cultura ao redor deles desapareceu, evoluiu ou foi absorvida? Isso por si só deveria levantar algumas questões. Sua língua, o éuscaro, é classificada como um isolado linguístico. Não pertence à família indo-europeia. Nem se conecta a nenhuma outra língua conhecida na Europa. Não há precursor para ela. Sem ramos. Sem derivados. Ela simplesmente aparece. E depois há a mão de Irulegi, descoberta recentemente, que empurra o éuscaro escrito mais longe no passado do que qualquer um esperava, mostrando expressão complexa muito antes de se supor que existia na região. Geneticamente, os bascos também se destacam. Estudos modernos mostram que eles têm marcadores distintos não encontrados nas populações vizinhas. Seu perfil genético é mais próximo dos primeiros agricultores europeus do período neolítico, sugerindo que foram isolados muito antes das expansões indo-europeias. De alguma forma, sua cultura sobreviveu intocada enquanto migrações e impérios massivos varriam o resto do continente. Os bascos têm mitos do dilúvio, não vagamente, mas explicitamente. Em sua tradição oral, os deuses um dia puniram a humanidade com o grande dilúvio, varrendo o mundo antigo. É exatamente assim que Platão descreveu a destruição de Atlântida, como punição dos deuses pelo dilúvio de uma sociedade que havia se corrompido. Ambas as histórias centram-se em um povo avançado, um cataclismo repentino e retribuição divina.
Os bascos têm uma lenda de que originalmente vieram de Atlântida, que eles chamam de Atlântica em éuscaro. A ilha submersa às vezes chamada de Ilha Verde, da qual os ancestrais bascos chegaram à Baía de Biscaia. A semelhança de Atlântica com a Atlântida de Platão é inconfundível. Curiosamente, na mitologia basca, o Tártalo era um gigante enorme, forte e monocular, similar ao ciclope grego. E eles têm até sua própria versão do Bigfoot, um humanoide peludo conhecido como Basajão, o Senhor da Floresta. Mas não para por aí. O mito basco também fala de seres que escaparam para o subterrâneo, refugiando-se sob a terra, não metaforicamente, mas literalmente. Isso também é mencionado nas lendas célticas de raças ocultas recuando para colinas e montanhas após uma grande queda. Na verdade, você pode traçar um paralelo direto com os Tuatha Dé Danann do gaélico, que também desaparecem para o submundo após uma batalha final, outra raça pré-cristã e pré-dilúvio que misteriosamente desaparece da superfície. E depois a geografia. Platão situou Atlântida além das colunas de Hércules, o que hoje entendemos como o Estreito de Gibraltar. Isso nos coloca diretamente no sul da Ibéria, bem ao longo da costa atlântica, e bem próximo do território basco. Se houve sobreviventes de Atlântida, não é difícil ver porque os Pirineus montanhosos, difíceis de alcançar, fáceis de defender, seriam o lugar lógico para se refugiar. Interessante, a Alauburu é uma suástica antiga com 4 cabeças arredondadas, o símbolo mais amplamente conhecido como o símbolo tradicional do país basco e do povo basco. Além disso, as lápides bascas parecem célticas e apresentam símbolos solares. Sua língua, o éuscaro, completamente sem relação com qualquer outra língua na Europa ou no mundo, aprofunda ainda mais esse mistério. Não vem do latim. Não vem do céltico. Não vem do fenício ou do grego. Simplesmente existe, como um fragmento preservado de algo mais antigo. Algo pré-cataclísmico. Há também uma camada linguística em tudo isso que quase ninguém menciona. Alguns linguistas pré-célticos, os que estudam as raízes reconstruídas das línguas célticas, apontaram que as línguas célticas parecem conter um substrato basco. Em outras palavras, há palavras em irlandês, galês e até em formas mais antigas do céltico que não vêm do indo-europeu de forma alguma. Elas não se encaixam, mas se assemelham ao basco. E me perdoem se eu pronunciar incorretamente, mas aqui estão alguns exemplos. Em gaélico irlandês, a palavra é salmão, se aproxima estreitamente do basco eukin. Adar, chifre escuro, se alinha com Adar. Até a palavra para mulher no irlandês antigo se assemelha ao basco. E esses não são apenas coincidências. Eles apontam para uma influência linguística mais antiga. E depois ao sistema de numeração vigesimal. Os bascos contam em dezenas de 20, não em 10. 40 é 2 vezes 20. 80 é 4 vezes 20. Isso é raro na Europa. Mas também é usado em línguas célticas como o irlandês e o galês. As línguas indo-europeias usam um sistema decimal. Então por que basco e céltico contam em 20? A resposta pode ser simples. Os celtas herdaram isso dos bascos. Se for esse o caso, não estamos apenas falando de comércio ou contato. Estamos olhando para uma relação muito mais profunda, uma em que o basco não é um remanescente, mas a camada de origem. E tudo o resto foi construído sobre ela. Como mencionado em vídeos anteriores. Após a queda de Atlântida, parece claro que os sobreviventes não se estabeleceram apenas na Irlanda, eles também chegaram à Espanha. Na verdade, pode-se argumentar que a primeira grande civilização a surgir após o dilúvio estava enraizada aqui, no que hoje chamamos de Ibéria. Seja por apagamento, inundação ou reescrita deliberada. Essa civilização foi amplamente perdida para a história oficial. É importante esclarecer que, quando uso o termo celta, não estou me referindo apenas ao rótulo usado na história convencional. O que realmente estou discutindo é uma raça megalítica de sobreviventes pós-dilúvio, uma cultura que carregou adiante um conjunto distinto de tradições, símbolos e tecnologias que hoje associamos ao que é chamado de céltico. Enquanto as narrativas convencionais colocam a cultura irlandesa e celta como emergindo após a Era Romana. E se toda a linha do tempo estivesse invertida? Citação. Asterisco. A visão ortodoxa sobre as origens dos celtas acabou sendo um mito arqueológico remanescente do século XIX.
Ao longo dos últimos 200 anos, cresceu o mito dos celtas como um vasto povo culturalmente sofisticado, mas belicoso, do centro da Europa, ao norte dos Alpes e do Danúbio, que invadiu a maior parte da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas, durante a Idade do Ferro, por volta de 300 a.C. Muitos arqueólogos ainda mantêm essa visão de uma grande cultura celta da Idade do Ferro no centro do continente, que encolheu para um fragmento ocidental após a época romana. É também a base de um forte senso de identidade étnica que milhões de membros da chamada diáspora celta sustentam. Mas não há absolutamente nenhuma evidência, linguística, arqueológica ou genética, que identifique as regiões ou culturas de Austata ou Latene como terras-mãe dos celtas. A noção deriva de um erro cometido pelo historiador Heródoto há 2500 anos, quando, em um comentário passageiro sobre os Queutoi, o situou na nascente do Danúbio, que ele pensava estar perto dos Pirineus. Tudo o mais em sua descrição situava os Queutoi na região da Ibéria. Asterisco fim de citação. De Stephen Oppenheimer. As origens dos britânicos. Ibéria significava os Iberu, de Michael Tsarion. Citação. Asterisco o texto era considerado muito sagrado tanto pelos druidas quanto pelos magos egípcios. Os Iberu, ou Ibri, Albrei, ou Abari, aparecem no Egito como os sábios ou os anciãos. A letra H adicionada como prefixo simplesmente significava o. Assim, a palavra hebreu significava o Iberu ou o hebreu. Esta é a origem da palavra Ibéria, que designava a Espanha, e Ibéria, que designava a Irlanda. Os hebreus eram anciãos druídicos que haviam viajado ao Egito em períodos remotos, levando a adoração solar até lá. Asterisco fim de citação. Ainda hoje, a Espanha guarda vestígios fortes dessa tradição. Na Galiza moderna, você encontrará não apenas música celta e gaitas de fole, mas festivais, entalhes em pedra e lendas que parecem muito mais próximas da antiga Irlanda ou da Escócia do que do resto da Espanha. O povo galego se identifica fortemente com suas raízes célticas, e muitos de seus costumes, como o Samaim, um festival que marca o fim da colheita, assim como o Samhain, estão diretamente ligados a práticas pagãs célticas antigas, que antecedem até o contato romano. Arqueologicamente, a Galiza e as regiões vizinhas estão repletas de castros, fortes de pedra no topo de colinas, idênticos em layout e função aos encontrados na Irlanda, no país de Gales e na Bretanha. Os redemoinhos célticos, os discos solares e até os motivos em espiral entalhados em pedras por todo o norte da Espanha espelham aqueles em Newgrange e outros sítios megalíticos irlandeses. A Galiza também está pontuada de dolmens, antigas tumbas megalíticas que datam do período neolítico. Supostamente. Exemplos notáveis incluem o Dolmen de Acheitos, frequentemente chamado de o Partenon do megalitismo galego, e o Dombat Dolmen, conhecido como a Catedral Neolítica da Galiza devido ao seu tamanho e estrutura impressionantes. Essas estruturas são significativas não apenas por sua idade, mas também por suas semelhanças arquitetônicas com sítios megalíticos encontrados na Irlanda e na Grã-Bretanha. Isso não parece coincidência. Parece muito mais uma origem cultural compartilhada que abrangia a costa atlântica antes da chamada ascensão dos celtas. Na Galiza e em Portugal, as lendas falam das Mouras Encantadas, uma raça de seres sobrenaturais que habitavam as terras da Galiza, Astúrias e Portugal desde o início dos tempos. Esses seres foram forçados a viver no subterrâneo, e aparentemente trabalhavam com prata, ouro e pedras preciosas, o que lhes proporcionou enormes tesouros, protegidos pelo que é chamado de Coélebre, uma enorme serpente-dragão alada. Isso terá relevância mais tarde. Esses seres sobrenaturais eram chamados de mouros ou moras e são frequentemente descritos como gigantes ou guerreiros. No poema latino do século IV, A Hora Marítima, de Rufo Festo Avieno, é relatada uma lenda marcante sobre o extremo noroeste, um povo que se diz ter vivido no que hoje é a Galiza e o norte de Portugal. Segundo o relato, foram forçados a fugir da região depois de serem subjugados por uma força estranha e poderosa. Citação, asterisco muito mais tarde. A serpente expulsou os habitantes e deu ao agora vazio território seu nome. Asterisco fim de citação. Os gregos chamaram mais tarde essa região de Ofiousa, a terra das serpentes. Mas não eram cobras literais.
As serpentes aqui quase certamente se referem a um povo, provavelmente um grupo invasor ou uma classe de elite associada ao simbolismo da serpente. Essa história não é única. O mito de São Patrício expulsando as serpentes da Irlanda é um motivo quase idêntico. E nesse caso também. As serpentes são amplamente entendidas como druidas ou povos pré-cristãos, não cobras de verdade. Certo. Mas é aqui que as coisas ficam realmente selvagens. Na Galiza, você encontra o que é considerado o farol romano mais antigo ainda em pé, a Torre de Hércules, construída no século I d.C. É quase absurdo o quão bem conservado ele está em comparação com outros faróis romanos. Por exemplo, o farol romano em Dover, na Inglaterra, também supostamente datado do I século, é basicamente uma casca desmoronada. Mas o da Galiza está totalmente intacto, funcionando, restaurado e erguido sobre fundações que algumas fontes afirmam serem fenícias. Outros não têm certeza se foi uma reconstrução ou uma continuação. Mas de qualquer forma, não é uma torre romana típica. E disse que foi modelada a partir do farol de Alexandria. Isso já é extremamente suspeito. Mas o que é ainda mais interessante é o que fica em frente a ela, uma estátua de Breugan. Segundo a lenda irlandesa antiga, especificamente o Lebor Gabála Éren, o livro das invasões da Irlanda. Breugan era um dos patriarcas ancestrais dos gaélicos irlandeses. Após vagar pela terra por gerações após um grande cataclismo, sim, um dilúvio, os gaélicos chegaram à Ibéria, onde se diz que Breugan fundou uma cidade chamada Brigância e construiu uma grande torre. Do alto dessa torre, seu filho avistou uma distante terra verde além do mar, a Irlanda. Os gaélicos eventualmente navegaram até lá, liderados pelos descendentes de Breugan, e foram dividir a terra com os Tuatha Dé Danann, os lendários deuses pré-cristãos da Irlanda, que recuaram para o submundo. Brigância é a Galiza, Espanha, e a Grande Torre é a Torre de Hércules. Então não estamos apenas olhando para um farol romano aqui. Estamos olhando para um monumento ligado às origens míticas do povo irlandês, ancorado fisicamente na Espanha. A questão é, isso foi realmente construído pelos romanos? Ou, como dizem as lendas, foi na verdade construído por um rei irlandês? Certo. Vamos discutir essas colunas de Hércules. O lendário homem forte Hércules nasceu do deus Zeus e de uma mortal chamada Alcmena. A união irritou tanto a esposa de Zeus, Hera, que ela tornou a vida do herói quase insuportável. Seu ódio resultou nele empreendendo uma série de tarefas conhecidas como os 12 Trabalhos de Hércules. Uma missão leva Hércules a Eriteia para roubar o gado do monstruoso Gerião. Ao longo do caminho, Hércules ergueu grandes rochas, ou colunas, perto do Estreito de Gibraltar, para alcançar Eriteia, a ilha onde Gerião residia. Hércules teria quebrado uma montanha, criando o Estreito de Gibraltar e erguendo as duas colunas para comemorar seu feito. Agora, se tentarmos decodificar esse mito, pode se tornar mais claro. Hércules, um gigante, pode estar se referindo a um gigante no sentido de uma civilização de povos. E esse povo criou o Estreito de Gibraltar e ergueu duas colunas, que poderiam ser simbólicas de cidades. Isso não é forçado. Quando estive em Cádiz, vi o simbolismo de Hércules em todos os lugares. E quando perguntei a uma guia de museu por que era tão onipresente, ela disse que Hércules era o fundador de Cádiz. Então quem é esse Hércules? E como ele pode ser o fundador? Este é o segredo das colunas de Hércules. Elas não são apenas colunas, mas a própria fundação de cidades. Isso está até no brasão de armas, que traz a inscrição Hércules, fundador e governante de Cádiz. A associação entre Hércules e Cádiz é ainda reforçada pelo antigo templo de Hércules Gaditano, supostamente originalmente dedicado ao deus fenício Melkart, com quem gregos e romanos equiparavam Hércules. Esse templo, localizado perto dos limites sul do antigo Gádir, era um santuário significativo no Mediterrâneo Ocidental. Notavelmente, apresentava duas proeminentes colunas de bronze, que muitos visitantes antigos consideravam as verdadeiras colunas de Hércules. A proeminência do templo atraiu diversas figuras históricas. Disse que Aníbal fez seus votos ali antes de sua campanha contra Roma. E Júlio César supostamente teve um sonho profético dentro de seus recintos. Não sabemos muito sobre esse templo.
pois já não existe. No entanto, alguns dizem que a estrutura pode estar submersa na Baía de Cádiz. Curiosamente, há uma figura na lenda antiga que se conecta diretamente a esta narrativa, um príncipe tartécio chamado Norax. Segundo o mito, Norax era filho de Hermes e de Eriteia, filha de Gerião, o mesmo Gerião que Hércules foi enviado para derrotar no extremo ocidente. Disse que Norax conduziu um grupo de iberos de tartessos à Sardenha, onde fundou a cidade de Nora. A história convencional rótula Nora, assim como Cádiz-Gadir, como cidades fenícias. Mas e se Fenício fosse apenas um rótulo conveniente para algo mais antigo? E se essas chamadas colônias fenícias fossem, na verdade, postos avançados de uma cultura marítima megalítica pré-indo-europeia? Na verdade, há fortes evidências conectando a língua fenícia ao gaélico irlandês antigo. No século XVIII, linguistas que estudavam a peça Poe Nuluce, do dramaturgo romano Plauto, notaram semelhanças marcantes entre as falas fenícias de um personagem e frases do céltico irlandês antigo. Estudiosos como o general Charles Valancey publicaram comparações lado a lado mostrando linhas inteiras de texto de ambas as línguas que eram quase idênticas em estrutura e vocabulário. Outra conexão interessante é o nome dos Pireneus. Segundo a mitologia greco-romana, Pirene era uma bela princesa ibérica que teve um destino trágico às mãos de Hércules. Após ser abandonada, ela deu à luz uma serpente e fugiu envergonhada, acabando por morrer nas montanhas. Hércules, ao encontrar seu corpo, ficou tomado de tristeza e nomeou a Cordilheira de Pireneus em sua homenagem. Agora que discutimos um pouco da história antiga que ajuda a unir algumas peças do quebra-cabeça, vamos questionar alguns dos principais eventos da história convencional da Espanha. A primeira coisa são os visigodos. Quem exatamente eram os visigodos? A narrativa convencional nos diz que eram uma tribo germânica, parte de um movimento gótico maior, que migrou para os territórios romanos e eventualmente derrubou o Império Romano do Ocidente. Mas a história ignora o fato de que esses supostos bárbaros de alguma forma herdaram a administração, as cidades e a infraestrutura romanas quase da noite para o dia. Nos dizem que em 410 d.C. estavam saqueando Roma, e no início dos anos 500, governavam a maior parte da Ibéria a partir de Toledo. Mas como um grupo guerreiro nômade de repente assume um império burocrático continental sem nenhum registro de reconstrução maciça, reorganização ou resistência. E os próprios visigodos. Eles realmente são quem nos dizem que são? Sua origem étnica é debatida, frequentemente agrupada sob o vago rótulo germânico. Mas algumas teorias sugerem uma forte influência celta, ou pelo menos integração com grupos célticos anteriores. Sua língua deixou poucos rastros. Sua arquitetura está ausente ou é curiosamente romana na forma. E sua cultura material é escassa. Até seus supostos códigos legais, o Código Visigodo, estão escritos em latim e estruturados como um sistema legal romano. É quase como se não fossem uma nova cultura, mas uma continuação rebatizada de algo que já existia. É quase como se os visigodos fossem apenas mais um rótulo usado para a turvação das águas, um nome conveniente para descrever uma transição de poder que talvez não tenha acontecido da forma que nos ensinaram. E, claro, o mito mais amplo em torno de Roma, com seu império de 2000 anos bem empacotado, templos de mármore e estradas de concreto, só acrescenta mais uma camada de confusão. Mas se ampliarmos e rebobinarmos um pouco, há algo crítico que a história convencional raramente menciona. Antes dos chamados romanos, os etruscos governavam grande parte do que hoje é a Itália central e setentrional. Os etruscos eram uma civilização marítima e urbanizada, com escrita, metalurgia avançada e enormes estruturas de templos, muito antes de Roma ser supostamente fundada. Mas sua origem é oficialmente desconhecida. Sua língua está indecifrável, e suas contribuições culturais foram amplamente absorvidas pela identidade romana. Soa familiar? Agora, o que é ainda mais interessante, a arte, os costumes funerários e o simbolismo etrusco mostram conexões claras com a Europa celta, os torqueis celtas, os motivos em espiral. Até o uso de trompetes de guerra e símbolos solares aparecem em contextos tanto etruscos quanto célticos iniciais. Há também sobreposições linguísticas em terminologia sagrada e títulos reais. Na verdade,
Alguns estudiosos especularam que os etruscos não eram tanto um povo separado, mas parte de uma rede paneuropeia megalítica ou proto-celta que se estendia da Ibéria à Itália e além. Então, e se os etruscos, os celtas e os visigodos não fossem civilizações separadas, mas diferentes nomes dados a vários nós da mesma cultura do mundo antigo, uma sociedade marítima pós-Atlântida, fragmentada por cataclismos e posteriormente rebatizada por historiadores imperiais? O próximo aspecto da narrativa convencional que não faz nenhum sentido é toda a conquista moura da Espanha. Nos dizem que em 711 d.C. uma força relativamente pequena de soldados berberes liderados por Tariq ibn Ziyad cruzou o Estreito de Gibraltar e de alguma forma derrubou todo o reino visigodo em menos de um ano. O reino, diga-se de passagem, com cidades fortificadas, exércitos permanentes, milhões de civis e governança ao estilo romano. Os números por si só levantam bandeiras vermelhas. Algumas estimativas dizem que Tariq tinha apenas 7.000 homens. No entanto, em meses eles teriam tomado Toledo, derrotado o rei Rodrigo e varrido a península com resistência mínima. Não é apenas improvável, é logisticamente absurdo. Quanto mais fundo você olha, mais a história começa a desmoronar. As fontes contemporâneas são chocantemente escassas. O relato principal, a Crônica de 754, nem sequer foi escrito durante a conquista. Fontes islâmicas e cristãs posteriores só acrescentam mais camadas de embelezamento retrospectivo. Então o que realmente aconteceu? Foi realmente uma invasão? Há um argumento convincente de que a chamada conquista pode ter sido, na verdade, uma guerra civil, um golpe, ou mesmo uma fase de transição, não uma invasão estrangeira. Há indícios de que os berberes já estavam na Espanha antes de 711, possivelmente como mercenários, colonos ou parte de uma facção existente. E se isso for verdade, não estamos lidando com uma força externa forçando os portões. Estamos olhando para um realinhamento de poder interno, possivelmente um verniz para uma transformação cultural mais complexa. E depois a arquitetura. Se os berberes realmente trouxeram consigo a alta cultura islâmica, então onde ela está no norte da África? Porque o maior florescimento da chamada arquitetura moura aparece na Espanha, e não nas regiões berberes. A grande mesquita de Córdoba, a Alhambra e outras maravilhas são construídas com materiais locais, colunas romanas e infraestrutura visigótica. Não há quase nada equivalente no Marrocos ou na Argélia do século VIII. Se alguma coisa, a inovação arquitetônica parece fluir em sentido contrário, de Al-Ândalus para o norte da África nos séculos seguintes. Isso vira todo o roteiro. E se esses mouros não fossem realmente invasores norte-africanos, mas os descendentes de uma antiga civilização ibérica, possivelmente a mesma que construiu Tartessos, os dólmens e as cidades megalíticas? E se o termo berbere fosse retroativamente aplicado a um povo que já estava na península, um rótulo conveniente para reescrever o passado? Isso destruiria a linha do tempo oficial. Isso sugere que o Islã e a Espanha podem ter emergido gradualmente por dentro. E que a civilização moura não foi importada, foi rebatizada. Os verdadeiros construtores de Al-Ândalus podem não ter sido nômades do deserto, mas os herdeiros de uma cultura atlântica perdida, muito mais antiga, mais sofisticada e profundamente enraizada na Ibéria do que jamais nos foi dito. Vale notar que as primeiras descrições dos berberes, particularmente os grupos Tuareg e Kabila, descrevem indivíduos com pele clara, cabelo loiro ou ruivo, e até olhos azuis ou verdes. Traços não tipicamente associados à África subsaariana ou ao mundo árabe. Escritores gregos e romanos antigos fizeram observações semelhantes. Esse fenótipo se alinha estreitamente com os guanches, o povo indígena das Ilhas Canárias, que também foram descritos como altos, de pele clara e frequentemente de olhos claros, e que construíram pirâmides em degraus, tumbas megalíticas e praticavam a mumificação. Estudos genéticos mostraram fortes ligações entre os guanches e grupos berberes no norte da África, sugerindo que ambos poderiam ser remanescentes de uma outrora difundida cultura atlântica megalítica que ia da Ibéria às Ilhas Canárias e possivelmente muito além. Tem sido argumentado que os ancestrais dos berberes não eram outros senão o povo de Atlântida.
e que os chamados mouros que apareceram em 711 d.C. podem ter sido herdeiros de um legado atlântico, não apenas nômades do deserto a cavalo. Sua ascensão repentina, brilhantismo arquitetônico e estrutura administrativa na Espanha não se lê como uma ocupação estrangeira. Parece mais a reativação de uma civilização adormecida, já profundamente enraizada na paisagem ibérica. Historicamente, os mouros, especialmente em representações europeias posteriores, são frequentemente associados aos sarracenos e retratados como africanos negros, especialmente durante a Reconquista e os períodos das Cruzadas. No entanto, a realidade de quem eram os mouros pode ser mais complexa. O Império Mouro na Espanha era uma sociedade multiétnica e multicultural, não um monólito. Em seu auge, Al-Ándalus abrigava muçulmanos, cristãos e judeus de diversas origens étnicas, vivendo sob um sofisticado sistema de administração, ciência e planejamento urbano que superava em muito grande parte da Europa medieval. Isso sugere que os mouros de Al-Ándalus podem ter incluído descendentes de povos pré-romanos, pré-fenícios e até pré-egípcios que tinham longas histórias no Mediterrâneo Ocidental. Então, quem eram realmente os mouros? Eram guerreiros sarracenos negros? Nobres berberes brancos? Estudiosos árabes? Ou descendentes celtas ibéricos vestidos com uma nova religião? Ou eram todos esses acima, reunidos em um único nome? Mouros? Que achatou séculos de história encamadas em uma simples narrativa de conquista. Pense nas lendas da Galiza e do norte de Portugal. Os contos das Mouras Encantadas. O povo encantado que se diz habitar antigos sítios megalíticos, guardando tesouros ocultos e esperando ser libertado de um feitiço. Agora considere a palavra espanhola para mouros, mouros, e sua forma feminina moras. A sobreposição linguística é impossível de ignorar. E se o termo mouros não fosse apenas um rótulo para invasores islâmicos, mas uma memória distorcida de algo muito mais antigo? Outra coisa que não se encaixa bem é a própria arquitetura moura. Quando olhamos para as estruturas islâmicas no Oriente Médio, em lugares como Síria, Iraque ou Irã, vemos uma linguagem arquitetônica completamente diferente. O foco é para dentro, sombra, fluxo de ar e estética espiritual geométrica. Você não encontra muitas torres fortificadas, altas paredes externas ou ameias. Mas na Espanha, de repente temos tudo isso. Estruturas maciças semelhantes a fortalezas que parecem mais castelos europeus do que templos islâmicos. As chamadas alcazabas e alcázares da Espanha, como os de Málaga, Toledo e Sevilha, apresentam grossas paredes de pedra, ameias, torres e posicionamentos em pontos altos. Esses são projetos defensivos militares clássicos, algo que você esperaria de uma cultura cujas raízes arquitetônicas supostamente estão no Levante ou no norte da África. Então, o que aconteceu? A história convencional dirá que esses eram complexos de uso múltiplo, parte palácio, parte fortaleza, parte centro religioso. Mas a questão é, por que berberes recém-chegados do norte da África começariam a construir mesquitas-castelos híbridas em um estilo europeu que não usavam em casa? Não há precedente claro para isso no norte da África Islâmica inicial. E até a famosa cidadela de Alepo apresenta uma lógica de design muito diferente, funcional. Sim, mas não monumental da mesma forma que a Alhambra ou a Mesquita de Córdoba. E se o que chamamos de arquitetura moura é, na verdade, apenas a infraestrutura sobrevivente de uma civilização perdida, o que hoje chamamos de Tartária? Certo. Vamos olhar alguns exemplos. Onde você acha que a arquitetura islâmica mais antiga e mais impressionante se origina? Se seguíssemos a narrativa convencional, esperaríamos que o coração dela estivesse na Península Arábica, o berço do próprio islamismo. Mas não é esse o caso. Na verdade, a arquitetura pré-islâmica da Arábia não se parece em nada com o que chamamos de arquitetura moura. Não há arcos esparramados. Não há pátios intrincados. Não há complexos de fortaleza de pedra como os que vemos na Espanha. As primeiras estruturas islâmicas na Arábia são modestas. Na melhor das hipóteses, simples mesquitas. Construção de tijolo de barro. Telhados planos e ornamentação mínima. A linguagem de design que associamos ao Ândalus está simplesmente ausente de sua suposta fonte. Você pode então apontar para o norte da África. Mas mesmo ali as evidências são tímidas.
O único grande exemplo de arquitetura islâmica inicial de nota é a Grande Mesquita de Cairoa, na Tunísia, e mesmo essa data do século IX, posterior à construção de alguns sítios ibéricos, e está situada sobre as ruínas de Cartago, que tinha ligações de longa data com a Península Ibérica. Em outras palavras, era uma região romanizada que já havia absorvido o conhecimento arquitetônico do Mediterrâneo Ocidental. Se alguma coisa, a arquitetura de Cairoan parte do mesmo reservatório que a Espanha, não o contrário. Então, onde realmente encontramos os exemplos mais avançados, mais antigos e melhor conservados do que chamamos de arquitetura islâmica? Na Espanha. Especificamente, a Mesquita Catedral de Córdoba, com seus icônicos arcos duplos, floresta de colunas romanas e vasta hipostila. Essa estrutura, atribuída ao século VIII, não foi construída no estilo árabe ou norte-africano. Foi construída usando técnicas romanas, visigóticas e até pré-romanas, combinadas com uma estética inteiramente nova. Mas a coisa é, a Mesquita de Córdoba não foi construída do zero. Foi construída sobre as fundações de uma igreja cristã visigótica, que por sua vez estava sobre um antigo templo romano. Muitas de suas colunas e capitéis foram reutilizados, levantados diretamente de estruturas anteriores. Então temos que perguntar, essa explosão arquitetônica foi realmente uma inovação islâmica, ou a continuação de uma tradição ibérica mais antiga? Apenas sob nova administração? O estilo que chamamos de mouro pode não ter sido importado. Pode ter evoluído no lugar. E pode ter emergido dos ossos de uma civilização avançada pré-existente, com acesso à engenharia romana, ao artesanato visigótico e talvez até ao conhecimento atlante ou tartéssico. Tudo isso posteriormente reembalado sob o domínio islâmico. Não é apenas Córdoba. Em todo o mundo islâmico, não há exemplos claros entre o século VII e IX que correspondam à escala, complexidade ou fusão arquitetônica vista em Córdoba, Medina Azahara ou nas fases iniciais do Alcázar de Sevilha. Na Península Arábica, a arquitetura islâmica inicial era amplamente modesta e utilitária, longe da precisão de pedra monumental da Espanha. Mesmo no norte da África, os poucos exemplos marcantes, como Cairoa, são de influência romana ou foram desenvolvidos depois que Al-Ándalus já estava florescendo. Há um exemplo de arquitetura omíada na Síria que os historiadores afirmam que antecede Córdoba, a Mesquita Omíada em Damasco, supostamente concluída em 715 d.C. No entanto, a estrutura levanta sérias questões. Seu estilo é esmagadoramente romano e bizantino, e foi de fato construída sobre as fundações de uma catedral bizantina, que por sua vez havia sido construída sobre um enorme templo romano de Júpiter. A mesquita parece mais herdada do que inventada. Além do mais, as ruínas próximas do templo romano original ainda estão de pé, com colunas e alvenaria no mesmo estilo, enfatizando ainda mais as origens arquitetônicas clássicas do sítio. A narrativa sugere que Damasco, tornada capital em 661, produziu essa mesquita monumental em apenas algumas décadas, apesar de não haver estruturas islâmicas anteriores de sofisticação similar na região. Isso parece menos uma progressão natural e mais um enxerto histórico, vinculando retroativamente um complexo romano-bizantino existente à narrativa islâmica ascendente. Não é surpresa, então, que o sítio seja simplesmente chamado de Mesquita Omíada, um rótulo que convenientemente apaga a linhagem arquitetônica mais profunda. Então, temos um problema na narrativa convencional, e é muito mais do que apenas arquitetura. Segundo a história oficial, a conquista omíada da Ibéria aconteceu durante o que é comumente chamado de Idade das Trevas, um período de declínio generalizado, estagnação cultural e colapso social em grande parte da Europa. E ainda assim, devemos acreditar que uma pequena força de nômades do deserto com recursos limitados e sem tradição arquitetônica varreram toda a Península Ibérica em apenas alguns anos e foram em frente para estabelecer uma das civilizações mais sofisticadas e iluminadas da Europa medieval. Enquanto o resto da Europa supostamente rastejava na lama, perdendo a alfabetização, esquecendo como construir em pedra e se fragmentando em bandos feudais de guerra. Al-Ándalus de alguma forma produzia centros urbanos multiétnicos, academias científicas, ruas iluminadas, banheiros públicos, sistemas avançados de irrigação e esgotos, arquitetura monumental e bibliotecas com centenas de milhares de volumes.
Cidades como Córdoba eram descritas como tendo centenas de mesquitas, escolas e hospitais, enquanto muitas cidades europeias da época nem sequer tinham ruas pavimentadas. Nos dizem que esse salto civilizacional veio quase da noite para o dia, cortesia de alguns milhares de nômades do deserto. Isso faz sentido. No século X, Córdoba havia se tornado o coração intelectual da Europa, uma cidade que rivaliza com Bagdá e Constantinopla em escala, alfabetização e produção científica. No entanto, mesmo essas famosas capitais, com todo o seu prestígio, careciam de conquistas arquitetônicas comparáveis ao design monumental de Córdoba. Sua precisão de engenharia e planejamento urbano. Nada em Bagdá ou Constantinopla na época correspondia à sofisticação da Mesquita Catedral, de Medina a Zahara, ou das ruas iluminadas e infraestrutura pública que definiram Al-Ândalus. Viajantes e diplomatas da Europa cristã ficaram estupefatos com sua sofisticação. Tinha bibliotecas públicas, jardins botânicos e água corrente, enquanto cidades como Paris e Londres ainda eram amplamente arborizadas e sem sistemas de saneamento. Estudiosos de todo o Mediterrâneo vinham a Córdoba estudar medicina, astronomia, direito, matemática e filosofia. Foi lá que os textos gregos perdidos foram preservados e traduzidos, não apenas para o árabe, mas também para o latim, eventualmente alimentando o renascimento europeu séculos depois. Do ponto de vista intelectual e artístico, parece claro que grande parte desse conhecimento se originou na Península Ibérica e se espalhou para o leste. Então, por que nos dizem o oposto? Que a civilização começou no Levante e se movia de leste para oeste. Essa narrativa foi cuidadosamente construída por historiadores para obscurecer as verdadeiras origens do nosso passado. Nos dizem que o Islã começou no início do século VII com a vida do profeta Muhammad, tradicionalmente colocada entre 570 e 632 d.C., quase imediatamente após sua morte. Devemos acreditar que clãs árabes tribais, recentemente unificados, que uma geração antes eram amplamente iletrados e seminômades, de repente se transformaram em uma força imperial hiperorganizada e expansiva, capaz de subjugar vastas regiões dos impérios bizantino e persa. E em poucas décadas, essa nova religião, língua e império não apenas conquistou o Levante e o norte da África, mas chegou à Península Ibérica e supostamente estabeleceu uma das civilizações mais iluminadas e arquitetonicamente deslumbrantes que a Europa jamais viu. Tudo isso em Al-Ândalus. Pense bem por um segundo. Em 70 anos de sua suposta origem, o Islã já havia alcançado a extremidade mais ocidental da Europa, supostamente fundado Córdoba como capital cultural e científica, e construído estruturas que ainda maravilham arquitetos até hoje. Essa linha do tempo é simplesmente ridícula. Onde estão a logística? Onde estão os períodos de treinamento? As bases econômicas? As curvas de aprendizado? Como um povo vai das tradições tribais orais na Península Arábica para construir fortalezas palacianas, termas e observatórios astronômicos na Espanha em uma única vida? Essa expansão rápida tem todas as características de uma narrativa histórica retrofitada, uma explicação post-hoc para racionalizar uma camada de civilização que pré-existia ao Império Islâmico oficial. Não houve transição arqueológica. As cidades de Al-Ândalus, como Córdoba, Sevilha e Toledo, não mostraram sinais de terem sido construídas do zero. Suas estruturas centrais já existiam. Há também anomalias nas moedas. As primeiras moedas islâmicas frequentemente carregam inscrições cristãs e árabes mistas, ou parecem suspeitas de serem moedas romanas recunhadas. Esses eram realmente novos impérios ou simplesmente administrações rebatizadas. Nos dizem que os omíadas trouxeram seu estilo arquitetônico de Damasco. No entanto, os edifícios na Espanha mostram mais afinidade com as tradições visigóticas e romanas do que com as levantinas ou norte-africanas. Porque esse estilo melhora quanto mais a oeste você vai. É uma civilização que supostamente começou no leste. Também temos que considerar a compressão cronológica. Como Fomenko e outros sugerem, muito do que chamamos de história islâmica inicial pode ter ocorrido séculos depois do afirmado, comprimido para criar uma narrativa mais dramática de ascensão e queda, conquista e continuidade. O que hoje chamamos de Tartária é frequentemente colocado bem ao leste, em algum lugar entre as estepes da Rússia e da Ásia Central. Mas e se tivesse realmente começado no oeste? Vamos considerar o chamado Império Bizantino. No papel,
É o remanescente oriental do Império Romano, centrado em Constantinopla, a atual Istambul. Mas sua estética, sua engenharia, seus sistemas simbólicos, cúpulas, arcos, mosaicos, aquedutos, estão muito mais alinhados com o que vemos depois na Espanha Islâmica do que com qualquer coisa verdadeiramente greco-romana. Agora traga novamente o Império Mouro, supostamente a conquista islâmica liderada por berberes do norte da África que varreu a Ibéria no século VIII. Mas as conquistas tecnológicas e arquitetônicas atribuídas a essa conquista, irrigação avançada, catedrais com cúpulas, harmônicas matemáticas, artes em mosaico, malhas urbanas, estão muito além do que deveria ser possível para uma pequena banda de nômades do deserto. Tanto os bizantinos quanto os mouros podem não ter sido impérios separados. Podem ter sido ramificações regionais de uma ordem imperial eurasiática mais ampla, um império tártaro, cuja infraestrutura e cultura central foi posteriormente dividida, renomeada e distorcida. Isso explicaria por que a arquitetura moura na Espanha se parece com a Hagia Sofia em Constantinopla. Por que moedas, espadas e inscrições árabes são encontradas na Rússia, no norte da Europa e na Ibéria? Porque as primeiras mesquitas islâmicas reutilizavam pilares romanos que correspondiam aos das igrejas bizantinas. Porque a elite bizantina e a elite andaluza tinham acesso aos mesmos sistemas científicos e artísticos, geometria, mapas estelares, engenharia hidráulica. Porque os dois impérios supostamente atingiram seu auge durante a Idade das Trevas, um período que nos dizem foi repleto de caos e analfabetismo em toda a Europa. E se os chamados impérios bizantino e mouro fossem apenas nomes aplicados depois? Então o que realmente vemos são os remanescentes de uma ordem global, fraturada pelo tempo, por desastres naturais ou por uma reinicialização política, e então retroativamente envolta em histórias de conquista islâmica ou declínio cristão. Há evidências para apoiar isso, como artefatos árabes fora de lugar. Muitas moedas árabes foram encontradas no norte da Europa e na Rússia. Diramas árabes, moedas de prata com escrita cúfica, foram encontrados na Escandinávia, no Báltico, na Ucrânia e na Rússia em números assombrosos e em contextos estranhos. Em Timerevo, perto de Yaroslavo, na Rússia, arqueólogos descobriram um dos maiores depósitos de moedas árabes já encontrados no norte da Europa. Inscrições rúnicas foram gravadas em muitas dessas moedas, sugerindo interação direta entre culturas árabe e nórdica. Essas moedas frequentemente antecedem o suposto contato islâmico viking e aparecem em áreas supostamente intocadas pela expansão islâmica. Mas a questão é, por que a moeda árabe estaria circulando tão longe do califado? E por que aparece em hordas cristãs e pagãs igualmente? Segundo Fomenko, a escrita árabe pode não ter sido exclusiva do Islã, mas sim o script imperial de um poder eurasiático usado administrativamente, como o latim no Ocidente ou o cirílico na Rússia. Sua ampla distribuição não é evidência de conquista, mas de governança centralizada. Há muitas inscrições árabes em artefatos cristãos, numerosos relicários cristãos, cruzes e manuscritos iluminados do início do período medieval incluem escrita árabe ou motivos. Há uma cruz irlandesa do século VIII com árabe nela, que literalmente diz pela vontade de Alá. Por que isso existiria na Irlanda cristã durante uma época em que nos dizem que eles não tinham contato islâmico? Uma lâmpada de azeite do século XII foi encontrada com duas frases, uma em grego que diz a luz de Cristo é a ressurreição, e outra em árabe que diz em nome de Deus, o misericordioso, o compassivo. Parece quase um híbrido religioso. Então, esses mundos estão mais conectados do que nos disseram? Ou alguém estava reescrevendo a história para separá-los? A partir do século XI, inscrições árabes começam a aparecer por todos os reinos cristãos na Espanha, especialmente em Castela e Aragão. E não estamos falando de pedras roubadas ou decorações deixadas de lado. Essas foram deliberadamente incorporadas a edifícios cristãos. Por quê? Se o árabe era supostamente a língua do inimigo, por que os governantes cristãos mais poderosos o estavam usando em sua arquitetura? Uma das anomalias mais estranhas nas insígnias cristãs medievais é o manto de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Um opulento manto bordado em escrita árabe cúfica, criado em Palermo por volta de 1133 d.C. sob o rei Rogério II da Sicília. Esse não era apenas um item de luxo importado.
Tornou-se parte do traje de coroação oficial usado por imperadores cristãos por séculos. A inscrição árabe literalmente louva o governante em oficina real, desejando vitória e prosperidade, escrito no próprio script de um suposto império religioso rival. Porque um dos mais importantes símbolos da autoridade imperial cristã estaria coberto de caligrafia islâmica. Um dos detalhes mais negligenciados e bizarros da arte cristã medieval é o uso do que os historiadores chamam de pseudocúfico. Eles dizem que são supostamente imitações ornamentais da escrita árabe, encontradas em halos, bordas e mantos de figuras bíblicas, especialmente em retratos da Virgem Maria ou de Cristo. Aparece fortemente em pinturas religiosas europeias, manuscritos e até arquitetura dos séculos XI ao XV. A explicação convencional é que os artistas europeus estavam simplesmente copiando a aparência exótica da escrita árabe sem entendê-la, como um motivo decorativo. Mas essa desculpa desmorona quando você percebe o quão consistente e deliberadamente esse estilo é aplicado na iconografia cristã de alto status. Então a verdadeira questão é: por que artistas cristãos incluiriam obsessivamente script de aparência árabe em imagens sagradas se o Islã deveria ser uma religião estrangeira hostil? Por que encontramos esses motivos em retratos de Maria, Jesus e os anjos? O termo pseudo é apenas um remendo moderno para encobrir que o árabe não era estrangeiro. Pode ter sido parte do sistema linguístico da elite ou litúrgico usado tanto nos domínios islâmicos quanto cristãos. Na Hagia Sofia, muito antes de sua conversão em mesquita, já encontramos motivos de estilo árabe coexistindo com a iconografia cristã. Isso levanta questões sérias. Por que uma suposta basílica cristã construída no século VI sob o imperador Justiniano já conteria estética e sobreposição simbólica com uma religião que nem sequer havia sido fundada ainda? Se o Islã não tinha começado em 537 d.C., por que esses primeiros motivos bizantinos parecem proto-islâmicos? Por que pilares mais antigos foram reutilizados em vez de construídos recentemente, especialmente para a mais importante estrutura cristã de seu tempo? Mas ainda mais estranho é a presença de grafites rúnicos, inscrições no antigo alfabeto nórdico, entalhados no mármore das balaustradas e galerias superiores da Hagia Sofia. As marcas rúnicas são reais, verificadas por arqueólogos, e disse que foram deixadas por guardas varangianos, mercenários vikings de elite que serviam os imperadores bizantinos. A afirmação convencional é que esses nórdicos visitaram Constantinopla entre os séculos IX e X como guerreiros contratados. Mas pense bem. Devemos acreditar que eles vandalizaram casualmente a mais importante estrutura cristã da era, e isso é apenas descartado como grafite inofensivo. Essa explicação realmente não faz sentido. É mais provável que essas marcas apontem para uma presença ou influência mais profunda que está sendo minimizada. Então por que os símbolos árabes são tão prevalentes em artefatos supostamente cristãos de antes da conquista islâmica dessas regiões? Parece que as divisões entre arte cristã e islâmica podem ser dicotomias falsas, aplicadas retroativamente durante reescritas religiosas posteriores. A cultura original pode ter tido uma linguagem visual compartilhada, e os conquistadores posteriores meramente rebatizaram o que já existia. O famoso capacete do czar Ivan IV, Ivan o Terrível, agora guardado no arsenal do Kremlin, está adornado com escrita árabe. Apesar de Ivan ser um cristão ortodoxo ferrenho e o flagelo simbólico dos tártaros islâmicos, por que o governante da Rússia ortodoxa usaria insígnias inscritas em árabe? Parece que a escrita árabe não era um sinal de lealdade islâmica, mas de legitimidade imperial. E pode refletir a influência de um império mais antigo, um que se estendia da Espanha à Sibéria, antes que as linhas religiosas modernas fossem traçadas. Outra coisa estranha são esses pilares reciclados em mesquitas por todos os continentes. Uma das histórias mais estranhas que se repetem na história arquitetônica islâmica é a suposta reutilização de pilares romanos, gregos ou visigóticos nas mesquitas. A Grande Mesquita de Córdoba diz reutilizar colunas visigóticas e romanas. A Grande Mesquita de Cairoa apresenta centenas de colunas antigas não combinadas importadas de Cartago. A Mesquita de Amri Bawaz no Cairo também diz reutilizar colunas romanas e bizantinas. Até as mesquitas de Damasco e Alepo têm explicações de espolia. Porque todas essas mesquitas, abrangendo África, Europa e Levante, repetem a mesma desculpa implausível para sua precisão arquitetônica. Poderia essa repetição ser um encobrimento de uma explicação muito mais simples?
que estas não foram reutilizadas de forma alguma, mas construídas por uma cultura imperial compartilhada anterior, cujas técnicas de construção e geometria sagrada foram herdadas, não roubadas. Muitos vão achar que a ideia do árabe ter origem na Europa é um exagero, simplesmente porque foram ensinados que é uma língua semítica ligada ao Levante. Mas essa suposição repousa no mesmo modelo leste-oeste de movimento civilizacional que foi introduzido em nós. A verdade é que há sobreposições linguísticas claras entre o hebraico e o gaélico, e já mostramos como o fenício antigo é quase idêntico ao irlandês antigo. Então a questão real não é se as línguas estão relacionadas, é qual veio primeiro. De Conor Madari. Citação. Asterisco. As línguas semíticas também são todas variedades de uma mesma forma de discurso. Embora não saibamos a língua primitiva da qual os dialetos semíticos divergiram, mas sabemos que em algum momento essa língua deve ter existido. Podemos muito bem entender como tanto o sânscrito quanto o hebraico podem ter procedido de uma fonte comum. São ambos canais alimentados por um único rio. Tudo o que tinha que fazer era olhar para o estreito mar que separa a Inglaterra da Irlanda e encontrá-la lá. Asterisco. Fim de citação. Citação. Asterisco. O hebraico era um dialeto secreto que foi concebido pelo sacerdócio irlandês para preservar seu saber e rituais secretos. Seu uso era mantido exclusivamente para os sacerdotes, mantendo assim todo o conhecimento das coisas sacrais longe dos não iniciados. Como foi composto e utilizado pelos sacerdotes irlandeses de Esca para preservar seu saber secreto, foi assumido e utilizado pela Igreja Romana para ocultar e tornar plausível a fraude secreta que ela perpetrou sobre o mundo cristão. Isso explica por que se dizia que apenas uma cópia das primeiras escrituras originais foi escrita em hebraico. E isso também nos mostra por que o hebraico é tão semelhante ao idioma irlandês. Asterisco. Fim de citação. Durante a Idade Média, a comunidade judaica da Espanha era maior que a de todos os países europeus combinados, e eles não estavam falando hebraico. Na verdade, não apenas falavam o árabe, mas o usavam para quase tudo o que escreviam, incluindo obras religiosas. Isso significa que a maioria dos judeus durante esse período falava principalmente árabe. Citação. Asterisco. Pelo maior período dos últimos 1400 anos, o árabe em sua forma judaica foi falado por mais judeus do que qualquer outra língua. Do século VII até o final do século XVII, a maioria dos judeus do mundo vivia no Dar al-Islã, o domínio do Islã. Além disso, o árabe era falado ou usado como língua cultural pelos judeus em uma extensão geográfica maior do que qualquer outro idioma. Asterisco. Fim de citação. Isso insinuaria uma grande decepção. E de acordo com Fomenko, ele afirma que muitos eventos históricos não correspondem matematicamente às datas em que se diz que ocorreram. Ele sustenta que todas as histórias antigas da Grécia, Roma e Egito são apenas um reflexo de coisas que realmente ocorreram na Idade Média, enquanto afirma que a história chinesa e árabe são fabricações de jesuítas dos séculos 17 e 18. As teorias de Fomenko e Illig apontam para buracos significativos em nossas linhas do tempo históricas, e o início do período medieval espanhol ilustra isso perfeitamente. Por exemplo, com Carlos Magno, que pode nunca ter existido como descrito, a famosa Chanson de Roland, um pilar da lenda carolíngia, recontextualizou uma emboscada historicamente documentada pelos bascos como uma grande batalha contra forças islâmicas. Se uma simples escaramuça fronteiriça foi transformada em uma luta mítica contra muçulmanos invasores, quantos outros eventos fundacionais foram similarmente distorcidos? Se verdade, isso significaria que Carlos Magno e toda a sua era foram retroativamente inseridos na história. Illig nomeia especificamente Carlos Magno como um imperador fantasma, uma figura lendária fabricada por escribas medievais para preencher a cronologia. O imperador Otão III do Sacro Império Romano Germânico e o Papa Silvestre II, por volta do ano 1000, são acusados de terem ajustado calendários e documentos para fazer parecer que o ano 1000 havia chegado, quando na realidade apenas 700 anos haviam passado desde o primeiro século. Para preencher essa lacuna, cronistas teriam inventado ou muito embelecido figuras como Carlos Magno para ocupar os inexistentes séculos VIII e IX. Há também a discrepância no calendário. Pela Reforma Gregoriana de 1582, o calendário juliano havia derivado 10 dias, enquanto deveria ter derivado 13 dias se 1600 anos realmente tivessem passado desde a época de Júlio César. Isso sugere que aproximadamente 3 séculos de dias nunca ocorreram de fato.
Tudo isso se encaixa convenientemente no período em torno da conquista moura da Espanha. E, curiosamente, há uma lenda que cresceu para explicar por que os mouros tão facilmente venceram Rodrigo. O conto diz que o conde Julião, um nobre visigodo, buscou vingança contra Rodrigo por desorar, e em algumas versões, violar, sua filha Florinda, frequentemente chamada de Lacava. Julião teria convidado as forças muçulmanas a invadir a Ibéria como retaliação contra Rodrigo. Essa história dramática se tornou parte da história popular. No entanto, ela não aparece em nenhuma fonte até séculos após os eventos. Na verdade, não há evidências da existência de Florinda Lacava. Seu personagem é considerado uma criação posterior. A menção mais antiga do conto está em uma crônica árabe do século XI. E aparece depois em uma crônica cristã latina do século XII, muito tempo depois de 711 d.C. Que a lenda foi retroativamente inserida séculos mais tarde sugere que a narrativa da queda de Rodrigo foi reescrita para incluir uma história moralizante, culpando a perda da Espanha pelo pecado do rei. Se alguém aplicar a ideia do tempo fantasma, a conquista islâmica inicial do século VIII da Espanha cai exatamente dentro dos anos desaparecidos. De fato, e Liga inclui explicitamente a conquista muçulmana da Ibéria no período que acredita ter sido fabricado. Em outras palavras, a invasão de 711 d.C. pode não ter acontecido como registrada, ou de forma alguma. Poderia ter sido inventada por cronistas cristãos posteriores para explicar retroativamente a influência islâmica na Espanha. Planejo fazer vídeos aprofundados sobre locais individuais. Mas antes de encerrar a parte 1, quero destacar algumas das arquiteturas mais intrigantes da Espanha, de múltiplas eras. Esses locais parecem desafiar a narrativa histórica convencional. Aqui está uma lista detalhada da arquitetura da Espanha que acho particularmente suspeita: a Mesquita Catedral de Córdoba. Este é um dos exemplos mais loucos. Não posso esperar para falar mais sobre ela, mas essa suposta mesquita foi construída sobre uma igreja visigótica que por sua vez está sobre ruínas romanas. E então os católicos decidiram construir uma enorme catedral bem no meio da mesquita. A Alhambra, em Granada. Sua geometria intrincada e sistema hidráulico avançado sugerem um nível de sofisticação curiosamente inigualável no norte da África contemporâneo. Muitos de seus recursos, como o Pátio dos Leões e os tetos de Mucarnas, parecem menos uma inovação islâmica e mais ecos de uma tradição arquitetônica muito mais antiga que alguém herdou, e não inventou. Os alcázares por toda a Espanha, de Sevilha a Segóvia e Córdoba. Esses chamados palácios cristãos ou castelos mouros foram construídos em estilos inconfundivelmente islâmicos, frequentemente diretamente sobre fundações mouriscas ou visigóticas mais antigas. Porque monarcas cristãos, recém-saídos da Reconquista, continuariam construindo na exata linguagem arquitetônica da cultura que supostamente derrubaram. A Catedral de Toledo, construída sobre uma mesquita. Suas fundações são ainda mais antigas, de origem visigótica. A engenharia envolvida nessa estrutura é impressionante para sua época, com tetos abobadados, acústica e simetria precisa que desafiariam até os construtores modernos. Até a torre principal da catedral, alta, em espiral e com aparência estranhamente mecânica, parece mais um dispositivo ou instrumento do que uma torre de sino religiosa. A Catedral de Sevilha, reivindicada como a maior catedral gótica do mundo, foi construída no início dos anos 1400, logo após séculos de guerra, fome e instabilidade. Como exatamente realizaram tal enorme e detalhado feito arquitetônico durante uma época supostamente primitiva? E há a Giralda de Sevilha, inicialmente um minarete, depois convertido em torre de sino. O que deveria significar originalmente? O fato de essa imponente estrutura islâmica não ter sido demolida, mas sim preservada e integrada ao coração de um complexo catedral cristão, levanta questões sérias sobre a continuidade do poder e da cultura. A Torre de Hércules. Na Galiza, já falamos sobre isso. O farol romano está suspeitamente intacto em comparação com seus contemporâneos, e está diretamente ligado às origens míticas irlandesas. No entanto, nas proximidades estão as muralhas de Lugo afirmadas como romanas e datadas do século III d.C. Essas muralhas encerram completamente a cidade velha de Lugo, com mais de 80 torres em um loop contínuo se estendendo por mais de 2 quilômetros. Mas o que é estranho é que elas não parecem romanas.
Não há grandes arcos. Não há inscrições latinas. Não há floreios clássicos. Em vez disso, o design se assemelha a castelos medievais ingleses, espessos, utilitários, quase semelhantes a fortalezas à maneira do norte da Europa. Ainda mais estranhamente, essas são consideradas as únicas muralhas defensivas romanas totalmente intactas do mundo. Não em Roma. Não no coração do Império, mas lá no fundo na remota Galícia. Como esse posto avançado preservou suas muralhas impecavelmente por mais de 1.700 anos enquanto todas as principais capitais romanas ruíam? Parece mais lógico que elas nunca foram romanas para começar. O Aqueduto de Segóvia, construído sem argamassa. Sua estabilidade e precisão desafiam os supostos limites tecnológicos romanos da época. Abrange quase 15 quilômetros e se eleva a mais de 28 metros em alguns pontos, com 167 arcos de granito perfeitamente equilibrados. Sem concreto. Sem grampos. Apenas pedra. E apenas veja como ele domina a cidade moderna, como se tivesse sido jogado de outra era. Imagine o que levaria para construir algo assim no primeiro século, sem ferramentas elétricas, sem guindastes, com tecnologia apenas primitiva. Isso não faz sentido. E então eles dizem que esses são aquedutos romanos. Mas como sabemos disso com certeza? Os exemplos mais surpreendentes desse tipo de construção não estão nem em Roma. Estão na Espanha e na França, com Segóvia e Tarragona sendo dois dos exemplos mais claros. Dois outros ótimos exemplos seriam o de Mérida, chamado de Aqueduto dos Milagres, e o Aqueduto de São Lázaro. A França tem o Ponte du Gard. E a Turquia tem o Aqueduto de Valens. Mas mesmo esses não dominam suas paisagens como Segóvia faz. Há um em Roma, a Aqua Cláudia, mas está amplamente em ruínas e nem de longe tão preciso ou preservado. Então por que os aquedutos mais avançados e melhor preservados não estão na capital romana? Mas sim lá no que deveria ser a fronteira ocidental do Império? Esses eram realmente apenas canais de água. Ou poderiam ter servido a uma função muito diferente? E mais importante, quem realmente os construiu? A Ponte de Alcântara, na Extremadura, construída no final do primeiro século. Essa enorme ponte tem uma construção duradoura aparentemente desproporcional para uma região remota da Ibéria romana. Curiosamente, compartilha muitas características de design com os aquedutos da região, alvenaria precisa, arcos monumentais e sem argamassa. A Catedral de León disse ter sido iniciada no século XIII e concluída no XV. Essa obra-prima gótica surge em León como algo de outro mundo. Os vitrais por si só, mais de 1.800 metros quadrados deles, são alguns dos mais antigos e complexos da Europa, rivalizando com qualquer coisa na França. A escala, a precisão e a manipulação da luz na estrutura parecem quase irreproduzíveis, ainda hoje. Itálica em Sevilha, um layout de cidade avançado e infraestrutura para supostamente um posto avançado periférico romano. Isso era realmente um centro romano próspero. A escala de seu anfiteatro por si só, capaz de acomodar mais de 25.000 pessoas, é absurda para uma cidade provincial, sugerindo que esse era um centro importante muito antes da presença romana oficial. Palácio Real de Madrid foi iniciado em 1735, após o Alcázar Mourisco original ter sido destruído em um incêndio. No entanto, a nova estrutura foi construída diretamente sobre a mesma fundação, com mais de 3.000 quartos, colunas imponentes, extensas escadarias e paredes de calcário branco e granito. É o maior palácio real funcional da Europa. Puente Nuevo em Ronda, construído entre 1759 e 1793. Possivelmente construído sobre um desfiladeiro profundo com tecnologia do século XVIII, insinuando o conhecimento de engenharia perdido. Essa imponente ponte de pedra abrange um desfiladeiro de 120 metros de profundidade, conectando dois precipícios rochosos na cidade montanhosa de Ronda. A fundação desce diretamente para o abismo, ancorada nas paredes de rocha vertical com um nível de engenharia que até hoje seria um pesadelo logístico. E há uma câmara oculta que supostamente foi usada como prisão. E achei isso estranho. A Ciudad Encantada que se traduz como Cidade Encantada, em Cuenca. São essas formações rochosas naturais que se assemelham assustadoramente à arquitetura em ruínas, possivelmente escondendo estruturas antigas intencionalmente enterradas ou destruídas. Essas pedras imponentes
Arcos e o que parecem colunas desmoronadas espalham-se pela paisagem como os restos fossilizados de uma cidade perdida. A explicação oficial os atribui a milhões de anos de erosão pelo vento e pela água. Mas algumas das formações têm ângulos afiados, balanços perfeitos e formas chimpilhadas que parecem mais esculpidas do que desgastadas. Seções inteiras se assemelham a gigantescas portas, salões ou monumentos petrificados, como se esse fosse um ambiente construído agora passado como geologia. É difícil acreditar que tudo foi acidental. E se for o rescaldo de um cataclismo, com as pedras derretidas, fraturadas ou fundidas no que hoje chamamos de natural? Há muitos outros lugares a explorar. Mas por enquanto isso deve ser suficiente para mostrar que a história oficial não se sustenta. Tudo bem. Então isso encerra a parte 1 do Spenunveiled. Passamos pela linha do tempo oficial. Olhamos para algumas lacunas estranhas na história e começamos a escavar nas camadas mais antigas do passado da Espanha, aquelas que ninguém realmente discute. Cobrimos muito. Tartessos. Os bascos. A ideia de que a arquitetura árabe e islâmica pode ter realmente começado na Espanha. E até a possibilidade de que uma grande parte da história foi inventada. E sim, pode soar maluco. Mas uma vez que você começa a notar os buracos, é difícil não vê-los. Então a questão é, quem realmente construiu essas cidades? Havia uma civilização perdida por baixo de tudo isso? E se sim, por que ela foi apagada? Este é apenas o começo. Na próxima parte, discutiremos a Mesquita Catedral de Córdoba, e falarei sobre minha visita ao local.